Esse Arif não combina naturalmente com o Subaru, e é exatamente isso que torna essa ideia tão boa. Isso porque os poderes do Escanor são baseados no orgulho, numa confiança absoluta e numa presença esmagadora, mesmo que durante a noite seja o completo oposto, o que encaixa perfeitamente com o Subaru, que é inseguro, é emocional, é desesperado e é quebrado mentalmente, ou melhor, vai se tornando. Então esse Arif vira o que acontece quando um homem sem autoestima e totalmente seguro recebe o poder do homem mais confiante e poderoso do mundo. Nesse Arif então, o Subaru herdaria o Sunshine, que o tornaria o pecado do orgulho, um dos 7 pecados capitais no universo de Nanatsu no Taizai. E o poder desse pecado aumenta conforme o sol sobe, deixando ele absurdamente forte durante o dia e no seu auge, no meio-dia, onde o sol tá no ponto mais alto do céu, ele vira praticamente um deus ambulante. Mas de noite, ele continua vulnerável e fraco. E sabendo de tudo isso, vamos pro começo da história. No início do arco, quando o Subaru é transportado para esse novo mundo, ele já nasce de dia e por isso sente logo ali os benefícios do poder do Sunshine, mas acaba notando que fica mais fraco conforme ele anda por debaixo de estruturas, já que ele fica na sombra. E para quem não sabe, rapaziada, não, o Escanor depende totalmente da luz direta do sol para manifestar sua verdadeira força. Debaixo de sombra ou durante a noite, o pecado do orgulho perde seus poderes mágicos, voltando a ser um humano comum, como a gente já sabe, aquele Escanor mais mirradinho e fraquinho, que é extremamente fraco, com o menor nível de poder de todo o grupo dos 7 pecados capitais. Por isso, o Subaru notaria esse contraste de imediato. Assim que ele andasse por debaixo das barracas, ele já perceberia que aquele poder que ele sentia, toda aquela força, vai se esvaindo do corpo dele conforme ele fica debaixo das sombras. E aí, inteligente como o Subaru é, e um estrategista nato como ele também costuma ser, ele já notaria que precisa do sol de alguma forma para manifestar seus poderes mágicos, o que deixaria ele extremamente feliz, já que justamente quando o Subaru chega a esse mundo, o que ele mais gostaria era ter um poder mágico, e adivinha só? Agora ele possui. E então nesse momento, ele acaba encontrando eventualmente com os bandidos e acaba tendo seu conflito, só que justamente por estar debaixo da sombra, ele nota que tá mais fraco, então ele procura uma fonte de luz ali pra voltar a ter seus poderes, e ficando poderoso, ficando naquela forma mais bombada e monstruosa, os bandidos já se intimidam rapidamente por notarem que o Subaru não é alguém comum, e graças a isso, mesmo que eles tentem lutar contra o Subaru, tudo que eles conseguiriam seria uma derrota esmagadora, sem nem ter chance de contra-atacar, obrigando eles a fugir dali, enquanto Subaru nota e admira os seus novos poderes. Então o Subaru acaba por ir até o bar do velho Ron eventualmente, graças a Felt, que acaba roubando o brasão dele, e aí ele acaba encontrando com a Emilia e a história vai se desenrolando, até que ele tem que enfrentar a Elsa Granheart. E aqui é muito interessante, já que ocorre a sua segunda ativação. O Subaru acaba se desesperando, já que ele nota que a Elsa entrou no bar e que o combate vai ocorrer ali, e o Subaru não tem chance onde tem sombras, e ele tá literalmente debaixo de um teto, logo ele não pode ativar seus poderes, e então ele nota que precisa arranjar uma forma desesperada de trazer a luta pra fora, levando a Elsa até o sol. E é então que, mesmo ainda estando de tarde, ele consegue ativar seus poderes e propositalmente ele utiliza da vantagem de ser espancado. Pois é, parece meio estranho, mas faz sentido, já que se ele se posicionar pro lado de fora e tomar um ataque poderoso, ele conseguiria chegar até o lado de fora levando a luta até lá. E é exatamente isso que o Subaru tenta fazer. Mesmo que ele fracasse de primeira, mesmo que ele tenha que voltar depois de 1 ou 2 loops, ele consegue o timing perfeito, onde a Elsa chuta ele, o arremessando pra fora do bar, e é aí que o Subaru consegue usar a ativação do seu poder. Inclusive, depois de alguns loops, ele já nota também o cronograma de poder, ou seja, quando tá anoitecendo ele vai ficando mais fraco. Por isso, ele tentaria fazer tudo o mais rápido possível pra chegar mais cedo no bar e consequentemente ter essa vantagem maior contra a Elsa. E então que o corpo dele muda, já que o sol ainda está no céu. Logo quando isso acontece, os músculos dele crescem novamente, um calor absurdo surge e também o Subaru se torna uma presença intimidadora que aparece ali de repente. E a Elsa percebe imediatamente que aquele garoto que ela estava lutando até agora e subestimando mudou. E o Subaru, ainda confuso, começa a notar que ele consegue lutar porque ele acertou como é que o poder dele funciona. E então, um soco apenas do Subaru já manda a Elsa atravessando um dos prédios ali das construções próximas e simplesmente derrota ela sem praticamente nenhum esforço. O problema é que o Subaru não tem a mentalidade do Escanor. Então, mesmo com todo esse poder, ele ainda assim fica assustado com o próprio poder, com os próprios ataques devastadores dele. E sem entender o que tá acontecendo, ele acaba voltando à sua forma normal ao entrar no bar novamente. Sem conferir se a Elsa tá de fato morta ou não, ele acaba deixando com que ela escape antes mesmo que o Reinhard chegue pra resolver a situação. Quando ele chega, ele só nota um Subaru assustado, fraco e magro com as roupas rasgadas, ao lado de várias outras pessoas machucadas e feridas, o que leva Subaru e seu grupo pro próximo arco.
E então, ao chegar na mansão, mais um conflito começa. Durante o dia, o Subaru parece invencível, mas durante a noite, ele volta a ser emocionalmente frágil. E isso cria, entre aspas, duas versões dele, a assustada e a confiante. E aí, ocorre a cena perfeita da Aren suspeitar dele durante a noite. E aí o Subaru tá tremendo, assustado, vulnerável, e ele acaba indo de F. Mas então amanhece, ocorre o dia normalmente, naquele silêncio, e o Subaru lentamente olha pra Aren, e depois de descobrir que é ela que tá cometendo esses assassinatos, ele lança a clássica frase: "Quem decidiu que você poderia me julgar?" E nesse momento, em pleno sol, é quando o Subaru se torna um monstro do poder do Sunshine. E nesse momento, a Aren percebe que ela não tem chance contra ele, e imediatamente ela nota também que foi o Subaru que causou aquela destruição toda, que foi o Subaru que não só protegeu a Emilia, mas todos ali do bar. E isso faz com que a luta cesse muito mais rapidamente, já que o Subaru, mesmo que orgulhoso, não atacaria as pessoas da mansão, pessoas essas que estão ajudando ele até esse momento. Ele só não quer que a Aren tente mais contra a vida dele. E a partir de agora, ela não vai, porque além de admirar o Subaru, além de notar o quão forte ele é, a Aren é perdidamente apaixonada por ele, né? Então, graças a isso, o conflito é resolvido muito mais facilmente. A Aren para de suspeitar dele, mesmo com o cheiro da bruxa, e nota que o Subaru é alguém não só poderoso, como alguém do bem, alguém que tá do lado deles. E então nesse arco, o Subaru ajuda contra a derrota da Baleia Branca, na verdade fazendo um grandíssimo papel nessa batalha, já que o Subaru nota as suas habilidades. Ele percebe que não só possui força, mas sim poderes especiais. Na luta contra as bestas, ele não necessitou utilizar dos seus poderes, mas agora contra a Baleia Branca, uma ameaça enorme e devastadora, ele precisa. E graças a isso então, ele utiliza os seus poderes. Porque pra quem não sabe, além do Sunshine, né, que é a sua magia base, que durante o dia ele ganha força física, velocidade, agilidade, resistência, todos os atributos físicos eles são aumentados drasticamente conforme o sol sobe, atingindo o pico ao meio-dia. Ele também possui outros poderes. Um deles é o Cruel Sun, ou Sol Cruel, que ele cria basicamente um sol em miniatura na própria mão, e esse sol irradia um calor tão intenso que é capaz de derreter rochas e vaporizar lagos instantaneamente. Ele pode jogá-los feito projéteis explosivos ou usá-los para golpear os inimigos. E é exatamente isso que o Subaru faz contra a baleia. Ele cria vários sols e arremessa, mesmo que em miniatura, na direção da baleia, causando um incrível dano devastador e poderosíssimo nela. E pra quem notou que a luta ocorreu de noite, deve estar se perguntando justamente isso, né? Como que o Subaru usaria o poder do Sunshine se tava de noite? Então, rapaziada, pra quem viu esse arco sabe que o Subaru e as forças da Crunch utilizam a magia de fogo, que simula a luz do dia pra combater o monstro. E se vocês notarem bem, luz do dia é justamente o que dá o poder do Sunshine, e por isso o Subaru ficaria tão poderoso. Além de que, conforme o confronto se estende, ele vai até o amanhecer, e aí é quando a escuridão cede à luz natural. Então o Subaru ficaria ainda mais poderoso, rapaziada. Logo, praticamente durante o combate inteiro, o Subaru teria o poder do Sunshine a seu favor, podendo utilizar do Sol Cruel para acabar com a Baleia Branca, a eliminando completamente. Já contra o Betelgeuse, aí tem outra luta muito da hora, já que o Subaru vai usar finalmente o Sunshine do jeito certo, já que ele já aprendeu a controlar os poderes. Contra a Baleia Branca, ele utilizou uma fração deles, e agora contra o Betelgeuse, ele vai utilizar ainda mais. Agora ele entende o poder que responde justamente à sua confiança, o tornando mais forte, e quanto mais ele aceita a si mesmo, quanto mais orgulhoso ele se torna, mais monstruoso ele fica. E aí ocorre uma cena absurda, onde o Betelgeuse tenta atacar o Subaru, gritando com ele, desesperado, e o Subaru anda lentamente sob o sol na direção do Betelgeuse, dizendo que ele fala demais para alguém tão fraco. E é nesse momento que o cultista entra em desespero, vendo o poder do Subaru. Mesmo com as mãos invisíveis, elas acabam derretendo ao tocar na pele do Subaru, que irradia um calor intenso. E o resultado é que o Subaru massacra o culto durante o dia. E é nesse momento que o Subaru também utiliza de uma das suas armas, o grande machado de batalha Rita, que pra quem não sabe, rapaziada, é o tesouro sagrado do pecado do orgulho. A partir do momento que você se torna o pecado do orgulho, você tem acesso exclusivo ao tesouro sagrado, que é um machado gigante, tão pesado que ninguém consegue levantá-lo, exceto o Escanor, que no caso aqui é o Subaru com o pecado do orgulho, né, que consegue empunhá-lo com uma facilidade e usá-lo para absorver e liberar o seu calor mágico, ou mesmo invocar o Sol Cruel, como eu citei para vocês. Logo, aqui ele conseguiria acabar com o Betelgeuse sem nenhum tipo de esforço. Graças a isso, é claro, ele conseguiria o fator da preguiça. E à noite, claro, o trauma voltaria e o Subaru ficaria magro, novamente baixo e absurdamente assustado. Mas notaria o quão poderoso ele foi durante o dia.
É aqui no arco 4, protagonizado pela Echidna e as bruxas, que o verdadeiro tema dessa versão surge. O Subaru começa a perceber que o, entre aspas, Escanor diurno, né, que pra quem não sabe é o alter ego do Escanor musculoso e poderoso pela luz do sol, não é quem ele realmente é, e isso destrói ele por dentro. Já que pra quem não sabe também, rapaziada, o pecado do orgulho, ele não só é o mais poderoso, como também é o mais perigoso dos pecados capitais. Isso porque, não só metaforicamente, literalmente o pecado do orgulho do Escanor Natsu no Taizai destrói ele por dentro. O poder do Sunshine é sim uma graça divina, mas ele é incompatível com um corpo humano, e atuar como receptáculo desse calor extremo e do seu orgulho constante cobra um preço severo à saúde do seu portador. E isso impacta diretamente na vida dele, numa queima gradual e num sacrifício final, já que o próprio poder solar, que o torna mais forte, também consome sua energia vital e o carboniza lentamente. Ele sangra e sente dores agonizantes devido ao uso excessivo do poder. E não à toa, o Escanor na batalha final contra o Rei Demônio, ele utiliza a forma The One Ultimate, o que o leva a queimar toda a sua vida restante pelo seu orgulho e amor aos companheiros. Então, dá pra notar, né, que esse poder não só é poderoso, como ele também cobra um preço. Mas mesmo assim, a questão não é essa. A questão é o quanto desse poder o Subaru tá disposto a sacrificar para ajudar e proteger as pessoas que estão ao seu lado, já que as pessoas gostam dele e não do monstro que ele vira sobre o sol. E isso é muito importante para ReZero e pro amadurecimento do Subaru. Só que aí que tá, né? Ele tem o retorno através da morte. Então, ele tecnicamente pode utilizar esse poder diversas vezes. Só que isso vai corroer ele de qualquer forma. Não importa quantas vezes ele precise voltar, o Subaru tem checkpoints. E esses checkpoints, mesmo que graduais, acabam afetando ele de qualquer forma. Porque se ele utilizar demais o poder, ele vai voltar mesmo que sequelado. E a Echidna manipula isso perfeitamente, já que ela vai provocando ele, percebendo que ele só consegue amar a si mesmo quando recebe o poder, e não quando ele é o Subaru em si. E isso vai realmente abalando o Subaru, já que ele precisa pensar de fato se isso é verdade ou não. Isso quebraria o Subaru emocionalmente. O Subaru só se ama quando ele tá utilizando esse poder, ou ele também ama a genialidade e estrategista que ele é aos olhos das outras pessoas. E seria uma grande indagação pro nosso protagonista desse Arif. E com toda essa reflexão, todo esse tempo que ele tem para poder refletir, pensar e treinar, a história avança pro próximo arco. E é agora, rapaziada, que o Subaru vira uma lenda, que ele pode utilizar o pico. Ao meio-dia, o Subaru alcança algo próximo do The One, que pra quem não sabe, The One é exatamente ao meio-dia, por um período de apenas 1 minuto, o seu portador, né, o Escanor, que no caso aqui é o Subaru, atinge o ápice máximo do seu poder, e ele se torna a, entre aspas, encarnação do poder invencível, superando até mesmo os seres demoníacos mais poderosos, mais fortes da obra de Natsu no Taizai. E aqui, com o Subaru não seria diferente. O Subaru ativaria o The One contra os arcebispos, criando assim como resultado uma presença absurda, um calor destrutivo. Os inimigos seriam apavorados só de olhar para ele. E aí, agora o Subaru consegue destruir exércitos, derreter magia e virar uma força literal da natureza. Mas tudo depende do horário, porque ele só poderia utilizar isso por 1 minuto. Mas convenhamos que no loop certo, no time certo, com a estratégia do Subaru, ele conseguiria devastar literalmente ou praticamente todos os arcebispos. E a única pessoa que poderia parar ele, talvez, seria o próprio Reinhard. E agora isso fica lendário. No meio-dia, o Subaru se torna mais poderoso versus o herói divino do mundo de ReZero. O Reinhard é o guerreiro perfeito e o Subaru é o homem queimando como um sol. O resultado disso é que o Reinhard provavelmente ainda vence no longo prazo, mas ao meio-dia, o Subaru poderia lutar de igual para igual contra ele. E isso sozinho já é absurdo. Fora que se a gente considerar a forma mais poderosa do Subaru, aí talvez as coisas mudem. Já que pra quem não sabe, o Escanor tem, além do The One, uma última transformação, o The One Ultimate. É uma evolução do The One usada apenas em momentos de desespero, quando o seu minuto de invencibilidade acaba. Em vez de perder energia, ele converte sua própria força vital em magia, estendendo o seu estado divino e aumentando ainda mais sua força. E com isso, ele poderia utilizar, por exemplo, a Crazy Preeminence, que pra quem não sabe é a técnica em que ele dispara dezenas de sóis cruéis diretamente de seu corpo, causando danos absurdos em área e consequentemente no seu inimigo, no seu oponente, né, rapaziada? E com isso, mano, já dá pra cravar aqui que o Subaru teria com certeza uma chance de derrotar o Reinhard. Mas quem vai me dizer se ele derrotaria ou não são vocês aí nos comentários desse vídeo. Porque agora a gente vai falar sobre outra coisa. A gente vai falar sobre as relações que o Subaru teria com os demais personagens.
Com a Emilia, rapaziada, ela ama o Subaru gentil da noite, mas ela teme o Subaru monstruoso do dia. Sem sombra de dúvidas, a Emilia preferiria muito mais o Subaru que ela conheceu no começo da história do que aquele monstro que ele se torna durante o dia. E isso cria uma dinâmica muito interessante entre os dois, já que o Subaru teria que rever ainda mais se realmente para ficar com a pessoa que ele ama, ele precisa desse poder ou ele só deve ser ele mesmo. Já com a Aren, ela ficaria completamente apaixonada pelo lado heróico dele, mas perceberia que o Subaru tá se destruindo por dentro a longo prazo, e isso preocuparia demais ela, fazendo também momentos emocionantes do Subaru com a Aren. E os demais personagens respeitariam o Subaru, o veriam como alguém poderoso, o veriam também como um estrategista nato, e provavelmente o Subaru seria um dos personagens mais amados da história de ReZero. O maior problema dessa versão, no entanto, rapaziada, é que o Subaru começa a preferir o seu eu poderoso, e lentamente passa a odiar quem ele é sem o Sunshine, e isso geraria, como eu disse pra vocês, vários momentos muito interessantes. A melhor cena possível, na minha opinião, seria de noite o Subaru sozinho, fraco novamente, olhando pro próprio reflexo e se perguntando por que ninguém poderia amar esse Subaru, mas notando que sim, muitas pessoas o amam do jeito que ele é. E isso não só encorajaria o Subaru, como deixaria mais confiante e mais poderoso, mesmo sem o Sunshine. Mas um clímax final mesmo, acredito que o Subaru estaria completamente cercado até que o relógio bateria o meio-dia, ocorreria um silêncio e ele se tornaria o mais poderoso ali contra os seus maiores oponentes. E ele só perguntaria se eles realmente acreditam que existe alguém acima dele próprio em força. E com certeza, naquele momento, mesmo que por um minuto, talvez realmente não existisse. E bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse What If. Sinceramente, achei um dos What Ifs mais legais e divertidos de trazer aqui pro canal. Essa versão funciona muito bem com o Subaru, porque ele é um poder que justamente contradiz completamente a personalidade do Subaru, do protagonista. E isso cria um conflito psicológico, uma evolução de personagem e uma dualidade absurda no amadurecimento desse Subaru, o tornando cada vez mais forte, mesmo sem depender do seu poder máximo e total. Mas comentei o que vocês acharam sobre isso. Por favor, apoiem esse vídeo como vocês puderem, se estiver pelo celular. Hype esse vídeo que vai estar me ajudando demais, beleza? Não esqueça de se tornar membro para receber os conteúdos exclusivos e também com antecedência. Quem for membro recebe prioridade na hora de responder os comentários e também pode estar sugerindo aí What Ifs exclusivos para ter só para os membros aqui do canal, beleza? E é isso, pessoal. Apoiem como vocês puderem, que já vai estar me ajudando demais. Um beijo, um queijo para vocês, um coração invisível para vocês também. Não esqueça de beber água, ajeitar a postura de vocês e fiquem com Deus, rapaziada. Até o próximo vídeo. Comentem novas sugestões de What Ifs aí ou outros vídeos que vocês queiram ver aí no canal. E tchau, tchau!